Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede de estarmos aqui novamente para mais um culto de adoração a Ele, que merece, todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço, porque Ele foi aquele que pagou o preço pelas nossas vidas, pelos nossos pecados lá no Calvário, e Ele é digno nessa manhã de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E esses dias eu estava pensando como é bom estarmos dedicando os nossos primeiros instantes do nosso domingão, da nossa folga a Ele. E aí eu lembrei de que no domingo, o domingo pela manhã é exatamente o momento que o Senhor ressuscitou. E aqui estamos nessa manhã em que cada domingo pela manhã a gente traga a memória, a recordação, esse momento, domingo de manhã, foi o momento que o Senhor Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui com Ele vivo em nosso meio para louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da vida do irmão Paulo aqui nessa manhã, que eu me esvazie, que o Espírito Santo de Deus tome posse da minha vida aqui nessa manhã e que, pela sua infinita graça e misericórdia, use a nossa vida aqui, que nós possamos ouvir, compreender, entender a palavra de Deus, aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. O que Deus tem falado comigo durante essa semana, que o Senhor me dê capacidade para que eu possa transmitir em palavras dos céus para as nossas vidas. Quero convidar a igreja que abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, vamos ler do versículo 26 até o de número 31. Como o Alex falou aqui, o pastor deve estar nos acompanhando, será? O culto lá de onde ele está, se ele não estiver pregando, se ele não estiver em algum culto nessa manhã, eu creio que ele está, e nós queremos cumprimentar, saudar o nosso pastor, a irmã Renata, a família, com a paz do Senhor Jesus, o nosso Jesus que está conosco aqui nessa manhã, está na vida dos nossos pastores, onde eles estiverem. E está fazendo falta aqui nessa manhã, Eu sempre costumo dizer, quando o pastor não está, a gente fica meio deslocado, Mas graças a Deus, o pastor dos pastores está aqui conosco. Todo mundo achou? Gênesis 1, versículos 26 até o 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, guarde bem essa expressão, essa palavra, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam, no plural, férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem ou dominem, tem algumas versões que tem algumas outras palavras, ou subjuguem, dominem a terra. Subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimentos, alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom.
passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Amém. Nós lemos aqui o início da nossa história, né? Do homem, da mulher, da criação de Deus, a imagem e semelhança. E hoje nós vamos conversar aqui, irmãos, com temas bastante simples. Vamos deixar terminologia, vamos deixar palavras difíceis e nós vamos refletir aqui, conversar de forma simples. Nós vamos comer aqui nessa manhã o arroz e o feijão trivial. Amém? Para que todos nós possamos entender o que o Senhor quer conosco. Durante esses dias todos aí, durante há mais de mês, a gente tem ouvido muito falar sobre guerra na Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia, opressão, dominação, morte, sangue derramado, dores, sofrimentos. E isso tem me chamado a mim, a sua atenção, a atenção do mundo para esse caos, para essa situação que a gente tem vivido, sim, de certa forma, porque até a gente aqui estamos sendo ameaçados. O cara lá fala que é ameaça de uma bomba nuclear e aí vai todo mundo para os ares. Nós vamos para os ares literalmente, né? Nós queremos ir para o céu, mas não é agora, né? Então, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. Então, isso diz a todos nós, a humanidade, né? E aí, irmãos, nós estamos nesse contexto e eu quero usar essa reflexão sobre esse momento de guerra que o mundo está vivendo e pegar essa, digamos assim, essa roupa, essa situação literal que estamos vivendo do mundo de guerra, pegar essa roupa, transformar ela numa ilustração e vestir aqui em nossas vidas hoje, transferir toda essa guerra, todo esse dilema para as nossas vidas espirituais, porque nós também vivemos em guerra e às vezes nós não percebemos isso. Às vezes a gente estamos servindo ao Senhor, às vezes nós nos intitulamos ou nos rotulamos crentes, cristãos, e às vezes até a gente vem para a igreja e parece que eu estou dizendo comigo, irmãos, às vezes eu esqueço e eu acho que eu estou num passeio, eu acho que é tudo maravilha, eu acho que eu sou o ouro de Ofir, eu acho que eu sou o príncipe de Jesus, a princesa que Deus nos chamou, né, para sermos honrados aqui nessa terra, mas nós vamos refletir hoje que nós somos chamados para uma batalha, para uma guerra. E nessa guerra, ou você vence, ou você é derrotado. Ou na guerra, ou você mata, ou você morre. Na guerra, ou você prende, ou você vira prisioneiro de guerra. Então, essa é a roupagem que a gente precisa vestir enquanto aqui nessa terra, amém? Então, para nos situarmos um pouquinho, no ano de 1921, a Ucrânia, né, para a gente ver essa questão dessa situação que a gente vive hoje. A Ucrânia foi feito, não sei se um plebiscito, fizeram uma votação lá e de forma esmagadora, quase que unânime, o pessoal da Ucrânia lá, eles voltaram pela sua independência, né, deixando de fazer parte, né, da antiga União Soviética. A gente tem ouvido falar na televisão isso aí, direto, falando sobre essa história, né, desse contexto cultural. A União Soviética já vinha em declínio e a Ucrânia caiu fora e a partir dali começou a ser enxergado como algo não muito agradável à Rússia. E a Rússia afirma que a Ucrânia faz parte da Rússia, da cultura, da linguística e politicamente. Então, por isso que vive esse dilema, essa guerra, né? Que a Rússia não quer abrir mão da Ucrânia. Mas é o seguinte, dentro da própria Ucrânia, a Ucrânia está dividida. Ao leste da Ucrânia, parte da população que eles falam, né, a língua russa, eles têm o mesmo sentimento. Esse povo que vive na Ucrânia, ele tem o mesmo sentimento, que eles querem pertencer à Rússia.
E o outro pessoal mais a oeste da Ucrânia, que eles falam a língua ucraniana, eles são mais nacionalistas e apoiam a integração com a Europa. Querem fazer parte da Europa, querem participar da OTAN, eles querem, né, vir para o mundo ocidental, participar desse negócio. Então aqui a gente já começa a perceber o que o pastor vem dizendo aqui conosco durante todos esses dias, durante todo esse ano aqui, o ser e pertencer. E nós vamos entender mais um pouquinho o que Deus tem aqui para nós aqui nessa manhã. Então, o país dividido, uns querem pertencer à Rússia, outros querem pertencer à União Europeia. Isso nos dá talvez o maior exemplo de senso de sentimento, sentimento de pertencimento, de ser e pertencer. A gente tem visto todos os dias os noticiários divulgam os números de mortos nessa guerra, que são os milhares, né? Um fala de um lado que morreram, mataram tantos, outros falam que mataram tantos. Não existe números apurados ainda, mas a gente vê que o saldo é esse: mortes. E a gente acompanha, a gente vê ali pessoas, famílias, pais, mães, filhos, avós, tios, tias, amigos, que estão morrendo todos os dias, porque não querem se render, não querem negociar a sua identidade, não querem abrir mão do seu país, não querem abrir mão da sua cultura, não querem abrir mão da sua dignidade, não querem abrir mão das suas raízes, não querem abrir mão das suas terras. Triste, muito triste, mas ao mesmo tempo, todo esse cenário é bastante inspirador. Esses dias eu vi crianças pequenas em escola, sendo treinadas, pegando em armas, meninos pequenos, como os nossos aqui do Rede Farol, né? Sendo instruídos a pegarem armas para se defenderem, para defenderem a sua pátria. A gente vê mulheres, eu vi idosas, faz ideia do que é isso? Com um fuzil na mão para defender o seu pedacinho de terra, defender a sua casinha. Mulheres de 70, 80 anos dizendo: eu não saio daqui, só saio se for morta. E realmente tem muitas vovós que eu vi deitadas na rua, mortas, mas não se renderam. E eles falam com orgulho: nós vamos vencer essa guerra. Alguns estão fugindo, se refugiando e fazem também certo, mas aqueles de fibra, aqueles mais decididos, eles falam: nós vamos ficar e nós vamos vencer. Um exército russo gigantesco, que não dá nem para comparar. E a gente fala: esse cara, esse presidente da Ucrânia é um irresponsável, é um louco, está colocando a população para morrer. Mas eles têm convicção no coração de que vão ganhar e que não vão se render. Vão ficar e defender a sua pátria. Se preciso for, morreremos. Me chamou bastante atenção esses dias uma mulher. Os repórteres foram filmar ela na casa, no apartamento dela, a casa toda destruída, janela estourou tudo, em um piano que ela costumava tocar naquela sala, e os repórteres foram ali conversar com ela, e ela sentada em meio àqueles escombros, começou a tocar uma música naquele seu piano, com esperança de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar. E isso nos dá um exemplo enorme de
patriotismo, de identidade. E nós, cristãos, como andamos tratando a nossa identidade, a nossa nacionalidade? Dizemos que somos cristãos, pequenos cristos, que estamos caminhando para o céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém, para a pátria, para a cidade celestial que o Senhor tem preparado para nós. E nós, como estamos nos portando, como estamos nos apresentando à sociedade por onde que passamos, mostramos a nossa identidade, o nosso caráter, as nossas decisões, a nossa certeza, ou nós estamos nos aniquilando por onde quer que passamos? Lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na minha faculdade, lá no meio dos meus vizinhos, no meio da minha família, no meio dos meus parentes, como eu estou me portando? Será que as pessoas sabem que eu sou do céu, que a minha nacionalidade é do céu, que o meu RG não é daqui, é do céu? Será que as pessoas... Sabe quando a gente olha, a gente aqui brasileiro, olha, por exemplo, para um japonês, né? Aí você olha, você fala, isso é oriental, é japonês. Aqui está cheio, né, de venezuelano, chileno. Quando você olha e vê eles vendendo alguma coisa, você olha e fala, esse cara, né, não tem o falar dele, né? O falar dele a gente já identifica, fala, esse cara aí é daquele lado de lá. E será que as pessoas, quando olham para o irmão Paulo, onde eu estou no meu trabalho, será que alguém olha para mim e fala, esse cara não é daqui da terra, esse cara é um ET, esse cara não é daqui, ele é diferente, ele é do céu. Nós cristãos, a gente vai caminhar, irmãos, e a gente vai entendendo. E tudo isso, falando desse contexto de guerra, a que ponto chegamos nós, seres humanos? Nós cristãos sabemos através da palavra de Deus, porque nós seres humanos estamos nessa decadência, nessa situação que a gente vive hoje. Como lemos aqui no início, no livro do Gênesis, da criação, Deus formou o homem e mulher e colocou no jardim, na terra, para dominar, lembra que nós lemos? Para sujeitar. E isso quer dizer para controlar, para limitar, submeter sobre tudo o que Deus havia criado na terra. Todas essas palavras aqui são sinônimos. E traduzindo tudo isso que Deus falou, a responsabilidade que Deus colocou nas mãos do homem e da mulher, do ser humano, significa administrar. Tudo isso significa administrar, nós vamos entender já. E essa palavra administrar, lembra da palavra ministro? Tudo tem a mesma raiz. Ministrar, né? A gente não fala, o fulano vai ministrar a palavra. Ministério, aqui a gente chama de ministério de diaconia, ministério farol, ministério acesso, ministério rede, e tudo isso está conectado. E significa a palavra ministério, ministro, significa servir, serviço, dirigir, gerenciar, executar. E administrar, irmãos, abarca uma atividade dependente de uma vontade externa, não é aquilo que eu faço. Eu me submeto a uma vontade maior. E no nosso caso aqui, a gente sabe que essa vontade externa é a vontade de Deus, o Pai Criador das nossas vidas. Homem e mulher fomos criados para governar a terra para Deus. Isso chama-se governo representativo. Vamos ler lá em Salmos 8, verso 9.
para a gente lembrar aqui, para a gente ver um exemplo. Salmo 8:5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, o homem aqui, né? Nós. E o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes no mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, irmãos, a gente entende que Deus fez o homem e a mulher, nos fez para administrarmos tudo isso aqui que Ele criou. Então, isso nos mostra que no nosso DNA, no nosso sangue, na nossa mente, o Criador nos formou com essa essência, com esse propósito de administrar tudo isso que Ele criou, de cuidarmos, de zelarmos, para trabalharmos, mas por conta do pecado, nós nos distanciamos do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós nos afastamos, nós fomos para longe, e aí a gente nos encontramos da forma que a gente está. Os irmãos já perceberam, para a gente ter essa ideia de domínio, os irmãos já perceberam que a gente vê na história, aí, até em filmes, né, que no ambiente antigo, semítico, também no Egito, na Babilônia, a gente vai ver na Bíblia, podemos observar o costume, a prática de levantar estátuas, não é assim? Levantar estátuas, imagem de pedra, de madeira, do que for, né, de um soberano em determinado local, para afirmar naquele local seu direito de exercer governo e autoridade. A gente pode ver, né, na passagem de Daniel e vários outros lugares da Bíblia, Ramsés II mandou construir lá a sua estátua e um monte de soberano lá. É justamente em sua função como um governante que o homem é a imagem de Deus. A gente vai percebendo aí a responsabilidade de sermos imagem de Deus, representar Deus aqui nessa terra onde Deus nos colocou. Outro exemplo, você já viu também repartições públicas. Você vai lá num posto de saúde, no hospital público, você pode procurar aqui na parede, na entrada, não é assim? Tem a foto lá do prefeito. Na prefeitura, nas repartições, tem a foto do prefeito. Você vai no Palácio do Governo, tem a foto do governador. Onde a administração do governador, tem a foto dele. Isso é representação, representatividade de quem é autoridade naquele lugar. E a gente vê também aí nas repartições públicas, bandeiras de países, é um símbolo, é uma demonstração de identidade. Os navios, né, a gente vê aí os porta-aviões, tem que ter a sua bandeira do seu país, os aviões, até na Lua, os primeiros caras que pisaram lá, colocaram uma bandeirinha lá, identidade. Isso mostra a sede de domínio, de posse, de poder, de administração, de cuidar daquilo. E Deus, como nós vimos aqui, nós lemos, criou tudo, e Deus viu, olhou assim, o homem e mulher, o sistema, o jardim do Éden, tudo perfeito, e Deus olhou e falou: tudo que eu criei é bom e muito bom. Você é bom, você é imagem e semelhança de Deus. Bom no sentido saudável, né? E aí, meus irmãos, como a gente sabe da história, veio a velha serpente rastejando e colocou Eva e Adão no bolso. Persuadiu o casal no Éden, e a partir daquele dia
todos nós fomos prejudicados, todos nós adoecemos, todos nós fomos afastados de Deus, todos nós nos tornamos pecadores, todos nós nos tornamos defeituosos, já nascemos com defeito, já nascemos no pecado e longe do propósito divino. Os nossos sentidos, a nossa cosmovisão, os nossos sensores, os 5 sentidos, a nossa mente foi danificada pelo pecado, desde o dia em que o homem desejou ser igual a Deus. Não foi essa a conversa da serpente, do diabo? Olha, ele falou para você não comer isso aí, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Isso entrou no coração do homem, da mulher e do homem, e a partir daí mudou a história da humanidade. Nós nos tornamos orgulhosos, nos tornamos egoístas, nos tornamos impiedosos. E hoje está o retrato aí do nosso pecado. Hoje convivemos com governos, tantos públicos como privados, governos esmagadores, predadores, nos países, nas empresas, não é assim? Não é como é que se diz, satisfatório apenas você trabalhar numa empresa ou ter uma empresa. A gente que trabalha, a gente sabe, uma empresa não é o suficiente ela participar do mercado, ter a sua fatia, não. Ela quer existir, quer acabar com toda a sua concorrência, quer destruir. Não pensa que o seu concorrente também tem um filho para alimentar, que tem uma família, não. Os negócios hoje são assim, são agressivos, não é bastante só nós sobrevivermos, nós temos que destruir a concorrência. Isso em todas as áreas. Países, como acontece, como nós falamos, quer destruir o outro, a economia esmagadora, até sistemas religiosos que oprimem, que querem governar, que querem subjugar, que querem aniquilar, e até nas famílias e até dentro das nossas casas. Você já parou para pensar nisso? Se eu não tiver cuidado, eu torno até meus filhos escravos, eu quero que meu filho faça o que eu quero ver o meu filho, a minha imagem e a minha semelhança, aquilo que eu quero que ele seja. Eu me passo a ser um opressor, eu passo a ser cruel dentro da minha própria casa. Eu quero oprimir a minha esposa, a mulher quer oprimir o marido, a mãe quer oprimir os filhos. A gente vê aí no noticiário, está na moda agora até, infelizmente, dizer no feminicídio. O cara oprime, bate, maltrata e a mulher quer a separação, ele vai lá e mata. Não é minha, não vai ser mais de ninguém. Uma opressão, uma doença, isso é o pecado nas nossas vidas. Isso é o defeito, isso é a maldade a partir daquele momento. Mas graças a Deus o Senhor nos fez nova criatura nele. E isso que a gente está vendo aqui é esse sentimento, é esse DNA que Deus colocou nas nossas vidas, de cuidar e de administrar com amor, com zelo, com cuidado, com empatia. Aquilo que eu quero para mim, eu faço para o meu próximo, para o meu irmão, para o meu parente, para o meu vizinho do país, para o estrangeiro. Não é isso que Deus sempre fala? Para o meu filho, para o meu irmão aqui da igreja. É esse sentimento que Deus colocou no nosso coração, de cuidar, de administrar. Mas a gente entende errado, a gente quer ser opressor, a gente quer ser dominador. E até na questão do trabalho, Deus fez o homem para trabalhar. Nós lemos aqui que Deus fez nós para nos ocuparmos. Deus deu o jardim para Adão e Eva cuidarem, né? E o pecado nos faz a gente falar assim na segunda-feira: puxa vida, segunda-feira brava, tem que levantar para ir trabalhar de novo. Parece brincadeira, mas isso é herança do pecado, da carne fraca, da carne falha. Era para a gente trabalhar com alegria, com júbilo.
O Senhor nos fez para produzir, para ser produtivo. A gente vê lá nas parábolas dos talentos, não é assim que Deus nos fez para ser produtivo. Isso fala de produção, mas o pecado nos traz canseira, nos traz enfado, nos traz desânimo, nos traz preguiça. Deus nos fez cheios de juntas, de articulações, isso são dobradiças, que se a gente não se movimentar, a gente enferruja, a gente adoece, e aí a gente vê o reflexo de tudo isso nas nossas vidas. E eu quero usar esse sentimento, esse exemplo de pertencimento, trazendo para a nossa vida cristã. Nosso pastor André, ele tem falado aqui, todos os cultos, sobre ser e pertencer. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos diferentes, nós somos exemplos, nós somos espelhos, nós somos sal nessa terra, nós somos luz nesse mundo. E nós estamos entendendo que o Senhor nos formou para um propósito. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 19. A palavra, às vezes, não é muito aquilo que a gente queria ouvir, né, meus irmãos? Mas eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou aqui para a gente refletir. Essa palavra é primeiro para a minha vida. Deus falou comigo primeiro, e eu estou apenas compartilhando aquilo que o Senhor tem falado comigo. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Aqui fala sobre a nova humanidade em Cristo. 19 nos diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Concidadãos, para a gente entender melhor, é conterrâneo, né? Dos santos e membros da família de Deus. E aqui a gente passa a entender o nosso propósito de estarmos aqui hoje, nessa manhã, na ICT de Osasco. Somos cidadãos dos céus, pertencemos ao reino de Deus, nós o representamos aqui nessa terra. O Senhor nos levantou para governarmos, administrarmos onde Ele nos colocou, onde quer que Ele nos envie, seja na cidade, como eu já falei, seja no teu bairro, no trabalho, na escola, na vizinhança. Nós precisamos representar Jesus. Nós precisamos ser Jesus aonde nós estivermos. Isso não é muito fácil. Isso começa a apertar para nós. Começa a não ficar tão fácil quando a gente fala que a gente tem que ser Jesus 24 horas por dia e aonde quer que nós estivermos. Cidadãos têm direitos, mas também cidadão tem deveres. E às vezes a gente quer ter só direito, né? Às vezes a gente quer só ganhar, a gente quer só pedir, a gente quer só receber, a gente quer só levar vantagem, a gente quer só se sobressair, a gente quer ser abundante em todas as coisas, a gente quer guardar, a gente quer estocar, mas nós temos obrigações e deveres também. E aí, o sentimento de pertencimento, de pertencer, essa palavra pertencimento, ela une indivíduos numa origem comum, como nós aqui estamos. Nós estamos unidos aqui pelo sangue de Cristo. Nós estamos sendo vários, uma só unidade, assim como Paulo, né, nos fala sobre o corpo, vários membros, mas se torna um corpo. Nós aqui na ICT de Osasco somos muitos, vários, mas somos um só em Cristo. Somos comum do reino dos céus.
Pertencemos aos céus e pertencemos aqui a essa igreja. Somos membros de uma comunidade e isso nos fala de valores, isso nos fala de aspirações, de desejos, isso nos fala de objetivos, isso nos fala de responsabilidade. A palavra pertencimento nos fala de união, de unidade e de igualdade. Somos um em Cristo. Ser e pertencer. O apóstolo Paulo fala da unidade do corpo. Não se trata mais do eu. Esquece isso. A primeira pessoa do singular, arranca fora da tua vida, Paulo, da tua vida, meu irmão. Mas agora somos nós. Não falo mais eu, somos nós. Pertencemos a uma casa, ao mesmo Pai, à mesma pátria, ao mesmo reino. Temos a mesma identidade, o mesmo país, a mesma igreja. Precisamos ser um em Cristo. A dor do meu irmão Zusa, a dor da nossa irmã Graça, precisa doer em mim. Ontem eu estava no trabalho, eu vi aquela foto que mandaram, não sei se foi o pastor quem mandou, do irmão Zusa lá internado naquele hospital, no leito, e aquilo, irmão, me incomoda, precisa doer no meu coração. A nossa irmã Graça, ela está também presa naquela cama, junto ao seu esposo, ao seu marido. A dor do irmão Zusa é a dor da irmã Graça, a dor da irmã Graça precisa ser a minha dor do irmão Paulo. Será que quando eu vi aquela foto, eu deixei tudo no meu trabalho e fui procurar um cantinho para orar e pedir a Deus, Deus tem misericórdia do meu irmão? Socorre lá, meu irmão, naquele leito, naquele estado, que tem lutado há tantos dias, padecendo ali, medicações, distante da sua casa, da sua família, da sua esposa. Remédios não fazem efeito, exames, diagnósticos. Será que eu sinto a dor do meu irmão? Será que eu parei o meu jantar, o meu almoço e desliguei, guardei as panelas e fui para o meu quarto orar? Pelo meu irmão Zusa, pela minha irmã Graça. Precisamos ser o mesmo, ser um em Cristo. Se dói o meu dedinho, irmãos, eu não consigo me concentrar, eu não consigo trabalhar em paz. Se o meu filho não está bem, eu não estou bem. Se a minha esposa não está bem, eu não estou bem. Se o meu irmão de fé não está bem, eu também não estou bem. Sabe, sentimento de ser e pertencer. O Senhor requer de nós pertencermos, mas de coração. Não de palavras, não de aparência, não de rótulos, mas de coração, de fé, de alma, de objetivo, de propósito. Esse é o sentimento no nosso coração que precisa ser avivado a cada dia, precisa ser mostrado, precisa ser cultivado, precisa ser regado. Precisamos pertencer, mas não apenas naquilo que eu quero, aquilo que me faz bem, mas aquilo que traz benefício para o meu irmão. O pastor sempre fala que, gente, nós somos família, não é assim? Precisamos de verdade sermos família. 11h10 já, Alex. Precisamos ser família. Administrar fala também de manutenção, de conservação, de expansão e de crescimento. Esses dias as crianças saíram pela rua aí, né? Entregando folheto, alegres, satisfeitos, felizes. As irmãs, as tias, os envolvidos, todos que participaram estão de parabéns. Isso é ser, isso é pertencer, isso é expandir, isso é planejamento, isso é estratégia, isso é visão dos céus, isso é visão do Espírito Santo sobre a sua igreja. A gente está vendo aqui uma igreja expansiva, uma igreja que está preocupada em crescer, em sair daqui para um salão melhor, em ganhar vidas. Esse é o propósito a qual o Senhor nos chamou. Pertencimento tem total relação e noção de participação. Pertencer, a palavra pertencer não parece com a mesma de participar, e isso é fato, isso é da mesma raiz. Para eu pertencer, eu tenho que participar, eu tenho que estar ativo,
eu tenho que conviver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me mobilizar, eu tenho que me mexer em prol do nosso núcleo, do nosso objetivo, da nossa razão, em benefício à nossa unidade. E é isso que vamos fazer aqui nessa manhã. Acabando o culto, todos nós vamos pegar, o ministério hoje, né? O ministério da água e do sabão. Vamos lavar a igreja lá do teto, lá do terceiro piso até a calçada. Isso nos mostra que a igreja do Senhor aqui em Osasco está marchando, está rumo àquele propósito que o Senhor nos criou. Administrar, cuidar, zelar, crescer, executar, cuidar, e tudo isso com alegria, com ânimo. Os irmãos estão falando aí a semana inteira, o pastor desde o mês passado, e parece que limpar a igreja e lavar a igreja é o evento mais feliz, é o evento que todo mundo espera. Essa bagunça, esse molhar, esse jogar água, é momento de comunhão, a gente brinca, a gente se conhece, aquele irmão que a gente às vezes entra aqui, só cumprimenta com a paz do Senhor no começo, no final, malemar e da paz do Senhor, não tem momento para falar, para conversar. É esse momento da comunhão, da água e sabão que a gente produz, que a gente tem comunhão, que a gente se conhece, que a gente forma amizade, que a gente passa a conhecer o irmão, que a gente pede oração por irmão enquanto está conversando, a gente fala da nossa vida, das nossas dores, e assim, isso nos fortalece, isso nos traz crescimento, isso nos traz o senso de pertencimento. A gente dá um duro terrível aqui, a gente limpa, a gente lava, a gente esfrega, e aí na quarta-feira a gente chega para o culto aqui e vê uma sujeira, um papel lá na calçada, a gente sabe o preço de manter essa igreja limpa, a gente não espera por ninguém, a gente vai e pega o papel. No banheiro está sujo, eu não vou chamar quem é o responsável sou eu. Eu que limpei, eu que cuido, eu que zelo, não é o pastor André, sou eu. Isso nos une, isso nos fortalece na presença do Senhor. E o Senhor olha do céu para nós aqui nessa manhã e fica feliz com as nossas vidas, com o nosso senso de pertencimento. Irmãos, eu já quero caminhar para o final, senão a gente vai ficar aqui até passar do horário. Isso traz resultados, isso reforça o patrimônio, a nossa pátria celestial, e o nosso patrimônio maior é o céu, o nosso tesouro maior está lá com Cristo. E aí, meus irmãos, a gente falou aqui sobre guerra, o exemplo da Ucrânia, mas o apóstolo Paulo, ele usa também esse termo de guerra. Está vendo como é tão distante, tão longo, mas os dias de hoje a gente vive da mesma coisa. A Bíblia é atualíssima, atualizada. Paulo, Efésios, capítulo 6. Vamos ler, depois os irmãos meditem durante essa semana na palavra do Senhor. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, senão vou extrapolar o horário. A gente lê no Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 19, Paulo falando da armadura de Deus. Paulo usa uma linguagem militar para falar sobre os nossos embates, as nossas lutas que a gente iria passar, as nossas batalhas, os nossos enfrentamentos, as nossas provações. E Paulo fala, ele usa a linguagem militar e fala: vocês precisam de escudo, vocês precisam de espada, vocês precisam colocar o cinto, o cinturão, vocês precisam calçar, estar prontos para a batalha. Paulo usa esse termo militar para nos denotar a situação real da nossa vida como cristão, que nós vamos enfrentar dificuldades, que nós vamos passar por embates, que nós, enquanto aqui nessa terra, teremos luta dia após dia, perseguições, afrontas, apontamentos. O diabo está 24 horas por dia à espreita, tentando nos derrotar, tentando destruir isso aqui, tentando destruir a nossa união, tentando destruir a nossa comunhão, tentando nos tornar soldados derrotados.
E Paulo fala sobre esse propósito militar, né? Ele fala que não tem como aquele que se alista para o exército, aquele soldado que pega a sua roupa, né? Hoje a gente fala muito aí nas empresas de EPI, né? Equipamento individual, de proteção individual, né? E esse equipamento, essa farda militar, ele usa isso. O guarda-roupa militar. E ele fala assim, olha, é impossível que aquele que milita, aquele que se alista no exército, possa tratar também de uma vida civil, possa de repente trabalhar em outro trabalho lá fora. Não, o militar ele está à disposição do quartel, à disposição do seu superior, a qualquer momento que for chamado ele precisa estar pronto, de prontidão, e é isso que Paulo nos fala, nós como soldados de Cristo precisamos estar pronto, para qualquer momento, a qualquer hora, a hora que a corneta tocar, nós precisamos estar pronto de pé e nos dizer assim, eis-me aqui, Senhor, usa as nossas vidas. Irmãos, nada nessa vida é permanente. O Senhor nos promete alegria, paz, longanimidade, gozar dos frutos dessa terra. Mas chega a hora que a gente enfrenta lutas, tempestades, adversidades, e essa é a hora que a gente tem que se posicionar como soldado de Cristo. Paulo também fala, irmãos, sobre atleta, né? O atleta que tem uma vida bem regrada. A gente vê aquelas meninas, aqueles meninos nas Olimpíadas, e a gente vai para você for pesquisar, a vida daquelas pessoas é doutrinada de uma forma que a gente não tem ideia. Eles treinam 7, 10 horas por dia, crianças, é alimentação, é uma vida totalmente regrada. E Paulo usa essa paixão grega pelo esporte para nos comparar com a nossa vida espiritual com Cristo. Nós precisamos ser apaixonados pela carreira que o Senhor colocou, nos propôs. Como atleta de Cristo, como soldados de Cristo, nós precisamos de dedicação, de interação, de devoção, de piedade para com o nosso Senhor e para com a nossa chamada. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar essa mensagem aqui nessa manhã com o Salmo de número 46. Fomos chamados para uma batalha, estamos em guerra, estamos em luta travada com o diabo, com o adversário das nossas vidas, mas nós não precisamos, nos podemos nos amedrontar, nos esconder. Não, a gente vamos e buscamos abrigo em Cristo, o Criador das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé, aquilo que tudo vê, aquele que tudo vê, aquele que tudo pode, aquele que tudo domina e aquele que nos dá poder nessa manhã para enfrentarmos as dificuldades, as provações e as dificuldades. É esse Senhor, é esse Deus a quem nós servimos, e Ele está conosco aqui nessa manhã, e aí também com você, aonde você estiver ouvindo essa palavra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Todo mundo achou? Salmo 46, que o Senhor fale ao teu coração durante essa semana, durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado e no domingo pela manhã. Na quarta-feira à noite o Senhor continuará falando conosco. Eu quero dedicar essa leitura aqui em primeiro lugar ao nosso Senhor, à igreja do Senhor e à nossa irmã Graça e ao nosso irmão Zusa. Que o Senhor fale tremendamente no meu coração e no teu coração. Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio
cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém.